Rachel veio até um hospital para se tratar com um terapeuta, mas ela não fazia ideia de onde estava agora. Ela estava sendo vigiada por câmeras de todas as partes, e o lugar tinha uma atmosfera terrível. Uma máquina de escrever que escrevia sozinha começou a falar com ela, perguntando seu nome e o porquê dela estar ali. Rachel havia assistido pessoas sendo assassinadas, por isso foi para uma terapia. Uma saia se abriu para ela, um elevador, mas ao entrar, não sabia para onde estava indo. Ela chegou a um tal área de lazer, que mais aparecia uma rua abandonada, e Rachel não sabia como isso tudo poderia caber em um hospital. Lá ela encontrou sangue e passarinho machucado, que logo foi morto por uma figura encapuzada usando uma foice. Ele deixou que Rachel tivesse 3 segundos para correr, pois ele iria atrás dela. Rachel consegue correr e se esconder a tempo, e por pouco não é pega pelo assassino. Ela aproveita a oportunidade para se despedir do passarinho morto e fugir, mas quando estava na frente para o elevador, ele apareceu e a perseguiu pelo corredor, e por muito pouco, ela não foi eliminada. No andar de cima, ela se encontra com seu médico terapeuta, Danny. Ele disse que esse andar era seguro, pois o assassino não conseguiria chegar ali. Mas Danny estava muito estranho com Rachel, muito mais do que tudo o que estava acontecendo. Danny não parava de falar sobre como seus olhos de Rachel eram lindos, parecidos com os de sua mãe. O doutor tinha um de seus olhos como prótese e pediu para que Rachel pegasse um de seus olhos falsos no depósito, mas a situação ficou tão estranha que Rachel caiu na real e percebeu que tinha de fugir de Danny também. Ao tentar fugir, ela é pega pelo doutor, que revela sua verdadeira identidade psicopática. E aficionada pelos olhos de Rachel, ela só queria sair dali e ver seus pais novamente. Mas Danny falou que iria encontrar em breve, no inferno. Quando ela ouve isso, percebe que não tem mais sentido em viver. Danny fica louco, com a beleza dos olhos dela, gritando de felicidade, mas logo, sua voz é cortada junto de sua garganta pela foice do assassino. Depois de matá-lo, ele vai até Rachel, mas ela não estava lutando pela vida. Ele gostava de matar pessoas que imploravam para viver, não bonecas. Depois, ele teve que sair porque desobedeceu às regras matando Danny, pois esse andar não era o dele. Mas antes de sair, Rachel foi até ele pedir um favor inusitado, que ele a matasse. O assassino acha isso muito nojento, pedir para morrer, mas como Rachel insistiu bastante, ele disse que se caso ela o ajudasse a sair dali, já que ele era bem burro, ele a mataria. Rachel usa a chave que estava no corpo de Danny para abrir o elevador. Ele se apresenta como Zack e diz que não sabia muita coisa sobre esse prédio, só veio porque disseram que ele poderia matar à vontade. Eles encontram um andar lotado de túmulos que por algum motivo tinha o nome de todos que estavam no prédio, inclusive o de Rachel. Zack não gostou nada dessa brincadeira e quase quebrou o seu, mas Rachel ficou encarando seu túmulo. Ela buscaria por alguma coisa ali dentro, enquanto isso, só pediu para que Zack tentasse achar algo útil. Rachel entrou em uma abertura nas catumbas, e lá, leu uma carta de alguém que estava vigiando ela desde o início, a pessoa que fez o túmulo dela, dizendo que ela poderia descansar em paz. Contudo, a porta estava trancada. Enquanto isso, Zack estava muito incomodado com o fato de ter túmulo para ele, por isso pegou uma picareta e decidiu quebrá-lo. Depois disso, ele entrou em uma frenesi e começou a quebrar todos os outros, enquanto ria como um psicopata. Um dos túmulos que ele quebrou fez com que a porta de onde Rachel estava se abrisse. Rachel achou que parecia ser uma sala de documentos, com os registros de todas as pessoas que vieram para esse prédio. A grande maioria já estava morta, eliminadas de qualquer jeito, mas aquilo eram registros, por isso, ele achou sua ficha de Zack com informações sobre ele. Depois que Zack terminou de destruir todos os túmulos, ele sentiu vontade de destruir o de Rachel também, e se pergunta por que dela ter tanto apego por ele, mas se lembrou que ela pediu para que ele não fizesse isso, e por algum motivo ele obedeceu. Ela volta dizendo que era somente uma sala de documentos, enquanto Zack diz que isso não era importante. Ela começou a ler a ficha dele, e Zack Foster, enquanto era criança, esteve em um orfanato ilegal, e quando as condições do local foram a público, seu paradeiro ficou desconhecido. Zack pergunta o que ela sentiu ao ler isso, e ameaçou, mas Rachel não tinha medo dele. Ele disse que outra mulher não tinha medo dele, nesse mesmo prédio, e ainda tentou seduzir, mas era só uma tentativa desesperada de sobreviver. Por isso, Zack achou interessante. Ele deu 5 segundos para correr, mas logo a mulher foi pega por Zack e terminou o serviço dizendo que não gostava nada de mentiras. Mas contar essa história ou fazer qualquer coisa não era uma ameaça para Rachel, mas ela queria falecer. Mas quando ela disse que escutou uma risada e uma voz disse saber o que ela queria, Zack se viu obrigado a destruir o túmulo dela, pois ela não morreria até sair dali com ele. Quando eles tentaram sair pela porta, não havia nenhuma alavanca ou nada assim, por isso Rachel pediu para que Zack entrasse na água, já que parecia ter algo ali. Rachel perguntou se ele realmente a eliminaria, mas Zack disse que queria tanto falecer, poderia se eliminar ela mesma, mas ela disse que isso era ruim, pois foi o que Deus disse. Zack disse que a mataria, mas não tinha nenhuma vontade, pois não tinha nenhuma expressão. Ela até tentou sorrir, mas seus olhos eram muito vazios, segundo Zack. Rachel foi até Catumbas, novamente, e lá encontrou outro brilhante
bilhete de pessoas que faziam os túmulos, Zack percebeu que ela estava demorando muito e foi até o cemitério, mas não encontrou, e sim a pessoa que fazia os túmulos, que estava esperando Zack. Zack já sabia quem era Ed. Ele disse que se deu o trabalho de fazer um túmulo para ele, mas Zack destruiu todos, mas ele não queria eliminar Zack por isso, queria porque se apaixonou à primeira vista por Rachel, e queria fazer mais belos túmulos para ela, sentir o amor daqueles que já se foram. Por isso ele queria se livrar de Zack, porque Ed queria eliminar ela no seu lugar. Zack acaba perdendo Ed de vista. Enquanto isso, Rachel estava explorando ainda mais o local e acabou encontrando outra carta, dizendo que eles tinham os desejos iguais. Ed aparece e se apresenta para Rachel, dizendo que queria que ela se entregasse por inteira para ele, como um amor recíproco. Ele ainda diz que sabia de tudo sobre ela, até o que havia acontecido com seus pais, mas mesmo com tudo isso, com ele querendo eliminá-la, realizando seu desejo ainda lhe fazendo um túmulo, ela estava insegura, precisando chegar até eles, pois ele não poderia deixar ela falecer ali. Ed sabia que era por conta de Zack a insegurança de Rachel, pois ele prometeu que a eliminaria, mas Ed queria eliminar no lugar dele, e não se importava se ele sairia dali ou não, mas Zack consegue achar onde eles estão, e pela parede começa a falar com eles. Zack diz que Rachel não poderia ser eliminada por ninguém além dele, e jurou por Deus que faria isso. Rachel se convenceu com essas palavras, e Zack quebrou a parede com tudo. Ed ficou decepcionada com ela, mas disse que estaria esperando para eliminá-la. Zack e Rachel seguem para a saída, mas lá, dão de cara com Ed. Ele queria somente eliminá-la e colocá-la em repouso eterno e bonito, mas estava sendo impedido pelo troglodita do Zack. Mas Rachel tomou sua decisão. A pessoa que a eliminaria no final disso tudo seria Zack. Ed, ao ser rejeitado, apaga as luzes e toma vantagem, pois sempre cavava covas no escuro e enxergava muito bem. Zack tentou acertar ele de diversas maneiras com sua foice, mas não deu certo. Rachel tentou achar algum meio de ligar as luzes. Enquanto isso, Zack fechou os olhos para lutar, conseguindo resultados melhores do que com os olhos abertos. Rachel ouve a voz de Ed. Atrás dela se esconde Imada Lápides, mas acaba se distraindo, pois vê o túmulo que foi feito para ela, decorando com várias flores. Ed aparece e a golpeia com sua pá, dizendo que agora poderia se amar e que ela ficaria linda ali dentro. Rachel cai dentro da cova, contudo, surpreende Ed com sua lanterna e consegue derrotá-lo, pegando o controle das luzes e as acendendo. Zack aparece e consegue cortar sua barriga, arrancando também seu capacete. Ed só queria eliminá-lo e colocar Rachel em um bonito descanso, mas seria ele a ficar ali. Zack termina o serviço, o enterrando, e fica surpreso por Rachel ter encontrado o controle. Depois de entrarem no elevador, Rachel pergunta se ele realmente a eliminaria ao fim de tudo isso, pois ele jurou por Deus e ele confirmou. Ao chegar no próximo andar, ele se depara com uma grande porta trancada. Nenhum dos dois sabiam como abrir, então Zack teve a brilhante ideia de tentar arrebentar a grande como sua foice, mas isso ativou os alarmes e as armas da sala. A O sobrevive em a leva de tiros. Eles são surpreendidos por uma voz saindo das câmeras. Era a juíza, que estava muito empolgada para julgar os crimes, e os deixou passar, mas ela disse que todos os preparativos não estavam prontos ainda, e que eles precisavam se preparar para serem punidos. Eles tiraram fotos como se fossem presidiados, e passaram por alguns desenhos toscos feitos pela juíza, que já estava tirando Zack do sério. Ele chega a uma sala sem saída com alguns bonecos, e sem ter o que fazer, Zack sente a cadeira elétrica de execução. Rachel tentou avisar, mas era tarde demais, ele já havia sido pego. A juíza Cat aparece para dizer que eles seriam julgo agora. Zack toma um choque muito forte, mas sai vivo de alguma maneira. Ele não iria sair dali até Rachel desvendar o mecanismo, e Cat estava se divertindo muito enquanto torturava esse criminoso. A plateia de bonecos começou a assistir, e Rachel sabia que isso tudo tinha algum envolvimento com o jogo. Enquanto Zack resistia ao choque intenso, Rachel pegou sua foice e foi cortando os bonecos um por um, até que ele foi liberto da cadeira, e saiu vivo por pouco dessa. Cat os deixa passar, mas seria muito mais jogos pela frente. O próximo jogo era bem pior. A sala era completamente selada e ficaria completamente tomada por um gás tóxico, mas só havia uma máscara ali. Mas se o tempo acabasse, o gás ficaria tão potente que mataria até quando estivesse com a máscara. Eles tinham de medir o crime do cadáver que estava na sala junto deles, na balança dos crimes, mas havia algo escondido. Eles não tinham tempo para pensar, pois revezar a máscara já estava se tornando inútil. A Cher estava quase desmaiando, mas Zack colocou a máscara em seu rosto. Assim ela conseguiu ver melhor e percebeu que a tubulação no teto estava aberta, como ninguém alcançaria normalmente. Zack arremessa Rachel lá em cima. Rachel encontra um cartão, mas quando Zack tenta usar, ela amassa e não abre a porta. Cat estava se divertindo muito que liberou o gás mortal. Rachel perguntou para Zack se importava o meio que eles sobreviveriam, e quando ele disse que não, Rachel aproveitou o gás para improvisar uma bomba e explodir toda a sala. Zack consegue se esconder junto dela para fugir da explosão e sair inteiros. Eles seguiram o caminho, mas Rachel estava muito cansado. Eles pararam fora do alcance das câmeras para descansar. Zack
Zack também estava com visão turva. Ele decidiu cochilar, mas ele teve um sonho muito desagradável do seu passado, no qual teve que enterrar as outras crianças do orfanato. Ao seguirem, eles encontraram o próximo jogo. Havia uma maqueta idêntica à que Zack viveu na infância, e a tarefa de Rachel seria desvendar o enigma, e a de Zack era obedecer. Rachel pegou os papéis de livros e foi guiando Zack de onde ele deveria colocar os bonecos na casa, mas o problema é que ele estava revivendo um dos piores momentos da sua vida, no qual foi tratado como uma ferramenta e estava sendo tratado como uma agora, mas pelo menos passaram do desafio. A próxima sala dividia por uma grade, e Cat em pessoa apareceu para dizer que eles tinham duas injeções, uma com uma droga muito perigosa e outra com vitaminas. Eles queriam de tomar os dois frascos para passarem. Rachel se ofereceu para tomar os dois, mas como Zack sabia que ela queria morrer, não queria deixar as coisas assim, e dessa vez ele se deixou ser usado por ela, tomando os dois vidros. Fazendo isso, ele ficou paranoico e se lembrou da noite que matou pela primeira vez. Contudo, Rachel apareceu, dizendo que ele teria de sair daquele lugar para cumprir sua promessa, e como ele odiava mentiras, até abraçou e pediu que ela não deixasse eliminá-la ainda. A droga fez Zack se lembrar de quando teve de enterrar as outras crianças do orfanato. Ele percebeu que tudo o que tinha de fazer era se livrar dos dois, e os eliminou na mesma noite. Zack, apesar de ter controlado a mente por um tempo, disse que Rachel deveria correr, para não deixar que ela eliminasse ainda, pois essa era a promessa. Rachel consegue correr o suficiente para que Zack não a pegasse, mas eles acabam em mais uma das salas de Cat. Dessa vez, eles estavam cercados por armas. Em um controle remoto, ela poderia eliminá-lo facilmente, aproveitando que Zack ainda estava sob efeito da droga e concede de eliminar. Cat propôs um novo desafio. Eles tinham de se eliminar e o vencedor receberia o julgamento final. Zack não poderia fazer uma coisa contra Cat, já que estava protegida, e Rachel ganhou uma arma para eliminá-lo. Contudo, ela disse que não eliminaria, e para que Zack pelo menos aceitasse isso, ele queria ver o sorriso dela novamente. Aquele sorriso, mesmo com os olhos mortos, o faziam ter a vontade de eliminá-la, tanta vontade que ele mesmo se apunhalou com sua foice. Kate achou isso um absurdo, pois assim não poderia julgá-lo. Rachel tomou coragem e apontou sua arma para Cat, mas não atirou, e nem conseguiria, pois estava sem balas. Zack estava vivo, bem ferido, mas vivo, e é claro que Cat iria torturá-lo até a morte, mas Rachel não deixaria ela eliminá-lo, e por isso pegou a arma em suas bolsas e atirou em Cat. Na hora, ela tenta revidar com as armas remotas, mas Zack se levanta e corta sua mão fora, e sem muita cerimônia, Zack finalmente elimina Cat. Ele estava tão aliviado por ter eliminado ela, que a ferida em sua barriga nem o incomodava. No fim, Rachel consegue solucionar o enigma desse andar. Eles usam o elevador para ir até o próximo. Zack estava até de bom humor, mas a situação ficou ruim novamente quando sua ferida abriu e uma hemorragia começou. Rachel teve de carregar ele até o corredor. Ele perdeu a consciência, mas ela o deixou lá para procurar um remédio nesse andar para salvá-lo. Nesse andar havia uma igreja muito estranha, que hipnotizou Rachel e a colocou em um tipo de transe, no qual precisava expor seus pecados. Ela até viu visões de seus pais, mas nada iria afetar sua tarefa atual. Ela tinha de salvar Zack. Ao passar pelos desafios, ela escuta um órgão sendo tocado e segue o som do instrumento ao despejar o sangue que recebeu de transe da igreja. O atual som do instrumento transforma tudo local, e ela se depara com o padre dessa igreja, Gray. Ele era o residente desse andar e sabia que Rachel buscava algo para tratar de Zack, mas disse que só acharia isso no andar de Dani e assegurou que conseguiria levá-la até lá. Contudo, ela precisaria provar que tipo de pessoa era para o padre, mas antes ela passou para ver como Zack estava, e ele até tentou se esforçar, mas ela pediu para que ele ficasse parado ali. Ela informou que iria descer até o andar de Dani, e como ele não tinha muito o que fazer, só pediu que ela trouxesse uma faca que ficava em seu andar. Rachel aceita o teste do padre e ela leva até o elevador. Haveria um teste em cada andar, e o padre estava manipulando com seu incenso estranho. No andar de Cat, ela só precisaria ligar a eletricidade novamente, mas para isso teve de fugir dos zumbis e eliminá-los com as armas automáticas. Depois de trucidar todos, ela percebeu que não eram zumbis, e sim moribundos. Ela tem uma ilusão de Cat, culpando Rachel por ter os eliminados, dizendo que ela era uma verdadeira pecadora. Ela passa por todos os corpos e liga energia. Ao retornar para junto do padre e contar tudo isso, ele a levou até o andar seguinte. Ao chegar no andar de Ed, ela percebeu que o corpo dele também havia desaparecido, assim como de Cat. Ela também viu o espírito de Ed, mas tem de seguir para a sala de controle. No caminho, diversos espíritos dos mortos enterrados estavam tentando fugir dali, mas Rachel pisou em todos eles. Ed aparece para deixar sua consciência mais pesada ainda. Contudo, ela não se abalou diante do padre, que estava um pouco decepcionado. Ao chegarem no andar de Dani, Rachel fica sozinha pensando por um tempo, até ser atacada por uma gosma estranha, mas por sorte não é ferida. O cadáver de Dani também estava desaparecido, mas ele ignora isso e parte logo para achar o remédio, mas os remédios também
também estavam desaparecidos. Rachel até duvidou do padre, mas ele disse que isso tudo poderia ser culpa dela, pois tudo aconteceria ao seu redor. Ela tinha de voltar para Zack, mas antes, quis pegar a faca dele no seu andar. Depois de eliminar seus anfitriões do orfanato, Zack eliminou para ter onde dormir, mas logo, um simpático idoso acolheu em sua casa, mas Zack não eliminou, pois ele era cego e gentil, não tinha medo em seus olhos, mesmo comendo e dormindo lá, ele tinha um calafrio em seu corpo, mas eliminar aquele velhinho não solucionaria isso. Ele foi até a cidade e eliminou um homem, mas isso também não solucionou. Ao voltar, o velhinho ainda recebeu de bom grado em sua casa, mas um dia, ele saiu e não retornou, já que ficou tão frustrado que quebrou tudo, achando uma faca. Ao sair da casa, ele viu o corpo do velhinho e foi buscar os culpados. Os ladrões que o eliminaram pareciam bem felizes. Isaac percebeu que era esse tipo de pessoa que viraram monstros, por isso, os eliminou a sangue frio. Ele estava sozinho até Danny aparecer. Danny, apesar de estar vivo, também estava em seu melhor estado, por isso, evitou o combate contra Zack, mas ele disse algo que assustou o assassino. Que ele iria atrás de Rachel para pegar seus olhos agora que sabia que estava viva. Isaac não poderia interferir nisso, já que estava muito fraco. Ao chegar no andar de Zack, Rachel encontra a sala dele e percebe que não sabia muito sobre ele, mas as coisas que tinham lá diziam muito sobre ele. Após pegar alguns curativos e a faca, ela retorna para o andar do padre, mas Zack estava desaparecido. O padre diz que estava observando Rachel desde que ela entrou nesse prédio e ficou interessado em suas ações, mas ela era muito egoísta e narcisista. Tudo de ruim que aconteceria ao seu redor era culpa exclusivamente dela, inclusive o que aconteceu com Zack, pois ela só queria ser eliminada por ele e mais nada. O padre finalmente começa o julgamento de Rachel. Depois de ser pega pela fumaça do incenso, uma ilusão de uma cobra gigante começa a persegui-la, mas quando encontra Zack, ela se dissipa. Zack diz que encontrou Danny, mas não falou nada do que disse a ele, pois pegar a faca, ele estava pronto para seguir, pois não queria ser tratado pelas ataduras. Enquanto conversavam no caminho para a próxima saída, aquela mesma cobra apareceu para tentar eliminar Rachel, mas por sorte, Zack conseguiu dar um fim a ela. Eles apareceram, mas ao chegar na capela, Zack caiu sem forças, pois tinha sangrado muito depois de eliminar a cobra. Zack percebeu que Rachel estava muito preocupada com ele do que o normal, e perguntou se tinha algo fazendo pensar dessa maneira. Ela disse que foi porque jurou a Deus, mas ele disse que Deus não existia nesse mundo. Rachel pareceu surtar por um momento, dizendo que se não havia Deus, ela não tinha esse propósito, mas Zack retornou para a realidade. Ele estava muito fraco ainda, e deitou para dormir, mas antes, deu a faca para Rachel, que queria buscar os remédios com Danny. Ela encontra uma saída, porém, é pega pela ilusão novamente, e acaba caindo em um grande buraco, e quando se dá conta, está no túmulo feito por Ed, com seu espírito a encarando. Ed tenta enterrá-la, mas ela precisava sair dali por Zack, por isso esfaqueou a ilusão. Ela se vê na cadeira elétrica de Cat, e depois de perceber um toque com o espírito da juíza a encarando, mas ao tentar fazer ela de picadinho vê uma ilusão de Zack, o padre aparece diante dela, dizendo que ela era culpada por tudo isso. Ela estava com alguns dos remédios de Danny, mas precisaria julgá-la primeiro. Ela causou tudo aquilo em Zack, que era simples e puro. Rachel se vê uma sala de julgamento, e as testemunhas seriam Cat, Ed e Danny. Danny estava ao lado dela, mas só porque queria seus olhos, e Ed ainda gostava dela, mas estava contra pois achava muito teimosa. Primeiro, Cat falou que ela era bruxa, desprezível, que usou Zack como ferramenta, mas quando Danny a confrontou, viu que ela estava feliz no momento em que faleceu, pois queria eliminar Rachel a todo custo, mas ela ainda tentou puni-la, fazendo ela sofrer um turbulhão de água por ser uma bruxa. Mas a expressão de Rachel não mudou, ela não sentiu medo em nenhum momento. Depois foi a vez de Ed, que contou sua história de amor, dizendo que Rachel era egoísta e teimosa, e que não conhecia a verdadeira felicidade. Ele tentou puni-la com estacas, mas novamente ela não sentiu nenhum pingo de medo. Por último, Danny, que só elogiou seus olhos, os olhos perfeitos, o que ele tanto buscou, mas também disse que ele tinha um vazio na alma, e roubava pedaços das almas alheias para se saciar. No fim do julgamento, o padre deu o veredito final, dizendo que ela era uma bruxa e deveria ser queimada viva. Ela continua insistindo que não era uma bruxa e disse que Deus nunca faria isso, mas o padre disse que Deus não existia só o dele, que era ele mesmo. Rachel não aceitava isso, seu Deus existia sim, e ela não queria ser eliminada pelo padre, mas havia algo que ela não tinha percebido ainda. Deus estava ali com ela, em seus passos, no seu caminho. Ela se liberta da ilusão do padre que se dominava Deus e pede pelos remédios. Após pegá-los, ele pergunta se ela não eliminaria, e Rachel diz que não elimina aqueles que não entram em seu caminho. Ela volta para tratar de Zack, que estava desacordado, mas vivo. Ela faz o tratamento nele, que deixa, mas estava estranhando esse comportamento dela. Ela diz
diz que porque era Zack seu deus, por algum motivo, ela costura os ferimentos de Zack, mas estava muito cansada e acaba dormindo também. Após acordar, eles vão em direção ao elevador para o próximo andar. Lá, Rachel pergunta como Zack arranjou as queimaduras. Como estava de bom humor, contou a história de que um homem lhe tacou fogo, mas no mesmo momento se agarrou nele e o queimou junto, e depois disso sua mãe lhe vendeu. No meio disso tudo, essa conversa, Rachel acaba se lembrando de algo muito importante. No meio dessa conversa, Rachel acaba se lembrando de algo muito importante, mas ela não poderia dizer, não poderia contar a verdade para Zack agora. Zack vê um rastro de sangue e começa a segui-lo, e Rachel estava desesperada por isso. Ela não queria que ele abrisse a porta, e ele se depara com cadáveres, mesmo parecendo uma casa normal, mas Rachel estava muito estranha, pedindo para que Zack a eliminasse ali agora, até desmaiou de repente. Diversas coisas estranhas começam a acontecer na casa quando ela desmaiou, e por isso Zack foi olhar para fora, mas quando deu as costas, Danny apareceu e se trancou junto de Rachel. Ele disse que não faria nada com ela e que sabia a saída desse lugar, mas só diria se ele descobrisse tudo nesse andar. Zack passou por todos os cômodos, enfrentando todas as armadilhas para conseguir as chaves, e quando passou pelo porão, acabou sendo pego por uma armadilha no chão. Rachel acorda desesperada, e quando soube de tudo, tentou sair a todo custo, mas Danny não permitiu. Ele sabia que Zack iria descobrir quem eram os moradores desse lugar. Era só questão de tempo, mas Rachel não queria que ela soubesse de verdade, por algum motivo. O padre estava lá para ajudar Zack a sair da armadilha. Ele disse que não poderia acabar dessa maneira tão simples. O padre disse que era o deus desse lugar, e que todos que ficavam nesse andar eram somente copais para algo maior. Pessoas que não hesitaram em eliminar os Anjos da Morte, Ed, Cat, Danny e até mesmo Zack era um deles. Ele achava Zack puro, uma pessoa que só conhecia os homicídios, mas agora ele havia mudado por causa de Rachel. Zack sabia que estava gostando de estar com ela, mas não disse isso para o padre. Porém, o padre quis ajudar, pois ele e Rachel haviam se tornado cobaias favoritas. Ele explica para passar pelas portas. Precisaria colocar o nome da moradora desse andar nas portas. Zack segue até seu quarto no fundo do porão. Enquanto isso, Danny e Rachel estavam assistindo pelas câmeras. Zack estava prestes a descobrir toda a verdade, e Rachel estava cada vez mais desesperada. Zack pega a placa com o nome de Rachel e segue para o quarto que faria ele descobrir tudo. Danny se distrai tanto com esse entretenimento que Rachel consegue fugir do quarto e correr até Zack, mas já é tarde demais. Ele havia entrado e Danny é encontrado. Zack assiste uma televisão uma reprise de um noticiário relatando a morte de Gardner, os pais de Rachel. Os corpos foram encontrados com as marcas da faca e tiros e estavam costurados um ao outro. Zack agora sabia da verdade. Zack começa a ver uma gravação na televisão. Dessa vez, uma das gravações que Danny fez enquanto era terapeuta de Rachel. Ela estava ali depois dos acontecidos com seus pais e decidiu contar a história. Um dia, enquanto voltava para casa, viu um filhote de cachorro abandonado em um beco e queria levá-lo para casa, mas não queria fazer isso antes de perguntar aos seus pais se não brigariam com ela. Ao chegar em casa, os dois estavam discutindo e o pai de Rachel estava batendo em sua mãe, mas ela não se importou com nada disso, só queria pedir permissão para ter um cachorrinho. A mãe dela enlouqueceu depois de tanta agressão e pressão, até descontou em Rachel, que foi para seu quarto. Depois disso, Rachel pegou o cachorrinho e foi até o encontro de seus pais, que estavam brigando novamente, mas teve um fim trágico dessa vez. O pai de Rachel assassinou sua mãe a facadas, e quando percebeu que sua filha havia visto tudo, ela teve de correr para seu quarto. Ele arromba a porta para eliminá-la também, pois ambos estavam infelizes na casa, mas quando ele se depara com uma caixa, fica horrorizado. Era o filhote do cachorro morto e costurado, o que fez seu pai surtar ainda mais. Depois disso, Rachel pegou a arma que sua mãe escondia e eliminou seu pai, pois queria fazer a família perfeita. Rachel os costurou da maneira que achou melhor para todos serem felizes, e eles todos brincaram juntos com o filhotinho, mas quando a polícia chegou, ela ficou triste. Zack agora sabia de tudo isso, mas era tudo inútil para ele. Ao voltar para o quarto onde estava Danny e Rachel, ele pergunta se tudo era realmente verdade. Ela diz que sim, pois ela precisava de um deus, e depois que soube que ele não existia, fez de Zack seu deus. Ela matava todos aqueles que vinham para esse andar. Esse era o andar dela, feito pelo padre e pedido de Danny. Rachel só queria que Zack fosse um deus, e quando ele recusou, ela sacou sua arma e atirou para dar um aviso. Ela só queria um deus para punir seus pecados, mas já que ele recusou, o faria pagar por isso. Rachel fez ele cair em inúmeras armadilhas por toda a casa, a que ela usava para eliminar, mas a que conseguiu passar por todas, mas foi pego desprevenido por Danny, que também estava armado. No fim, Rachel e Danny estavam no controle da situação, e já que Zack não queria ser um deus, ela atira, mas a bala vai em Danny, deixando Zack ileso. Ao eliminar Danny,
Dani, ela disse que não poderia viver com ele, mas antes de falecer pelas mãos de Zack, queria que ele fosse dela. Zack a derruba facilmente e ameaça de eliminá-la, dizendo que ele era um assassino e nada mais. Ele não era o Deus que ela idealizava, e quando ela percebeu isso, caiu em lágrimas, mas percebeu que seu destino era falecer na mão dele, e ambos juraram que isso aconteceria. Após isso, eles precisavam sair dali, mas a Tia não sabia onde ficava a saída, porém tinha um palpite, pois as pessoas que vinham aqui subiam do elevador, ou seja, eles precisavam descer agora, mas para usar o elevador, a Tia precisaria ligar a energia, e quando chegou na casa do interruptor, se deparou com o padre. Ele não estava ali para julgá-la ou dizer o que ela poderia fazer, só para perguntar o que aconteceu. Rachel sabia que não havia Deus ali, e mesmo que fosse traída por Zack, ela arcaria com as consequências, pois foi uma escolha de seu coração. No fim, mesmo ela mudando drasticamente seu pensamento, ela surpreendeu o padre, dizendo que ainda queria falecer. Ele não iria intervir na vida dela mais, e até lhe deu uma dica de onde estava a saída, e depois disso Rachel se despede de seu andar. Ao encontrar Zack, eles passam para pegar a arma dela, mas ela estava destruída e o corpo de Dani desaparecido. Eles ficaram atentos à presença de Dani e perceberam que ele usou o elevador para descer, mas foram direto ao ponto. Ao chegarem na catedral, Rachel lembrou que o padre disse que teria uma saída no ventral, e por isso Zack a quebrou. Eles encontraram uma escadaria que subiu. A escada era muito longa e fez Rachel lembrar de quando foi trazida para cá. Ela estava voando o tempo todo, mas se lembra de ter descido uma longa escada, por isso acreditou que ela os levaria até a superfície. Rachel parecia mais humana agora, segundo Zack. Isso fez até ele presenteá-la com uma faca, mas um momento bonito é interrompido por um alarme, avisando que o prédio iria se autodestruir. Chamas começam a engolir o prédio, e Zack e Rachel tinham de ser rápidos caso quiserem sair dali. As chamas estavam consumindo todos os andares de baixo para cima, mas logo, as escadarias também estavam em chamas, mas o problema maior eram barras de ferros que impediam eles de passar. Zack entra em desespero, pois tinha um trauma com fogo e ficou apavorado, dizendo que não queria falecer queimado. Rachel tentou de todas as formas quebrar as barras, e quando Zack viu sua determinação, percebeu que tinha de eliminar esse medo dele mesmo, e usando sua foice para eliminar o passado, ele cortou as barras de ferro também. Agora eles estavam mais empolgados, e subiram com um sorriso no rosto, enquanto Zack destruiu tudo no caminho dele, mas em um dos obstáculos, ele acabou quebrando sua foice, por ser uma pedra muito grande, mas ele seguiu sem ela, pois eles finalmente conseguem chegar à porta que os levaria para a superfície. Rachel trocou de assunto, perguntando se ele realmente a eliminaria quando saíssem. Zack disse que sim, ele deu essa faca para cumprir sua promessa, e não ser um mentiroso, para que ficasse vivo até quando a promessa fosse cumprida. Mas Dani apareceu para acabar com esses sonhos. Ele atirou contra Rachel, que caiu sangrando. Zack não poderia fazer nada, pois estava desarmado e também havia sido atingido. Zack tenta falar com Rachel, que estava viva, e diz que a promessa não ser realizada não era o fim de tudo. Uma promessa não poderia ser roubada, e mesmo que não fosse realizada, isso era algo entre ela e Zack. Dani só queria que as coisas ficassem como antes. Ele que fez tudo isso acabar. Ao andar ao quarto, ele deu de tudo para que ficasse lá, sozinha, para que um dia vivesse com ele. Mas ele se sentiu traído por ela ter arranjado alguém, por isso iria eliminá-la. O padre aparece para atingir Dani com suas flechas, e fez isso porque não esperava que ele fosse tão egocêntrico assim. Ele era um monstro no fim das contas. O padre disse que Rachel ainda estava viva e que Zack poderia salvá-la. Ele correu com ela em direção à porta. Dani perguntou por que o padre fez isso, e ele disse que era uma forma de retribuir, já que Zack se sacrificou para ser o anjo de Rachel. Agora que ele julgou ser uma bruxa, seu experimento estava acabado. O padre se culpou por tentar ser o Deus que Rachel precisava, dando todo o amor para que um dia ela o retribuísse. Ele foi egoísta, era o fim deles, e Dani se concentrou com isso, e o padre também estava satisfeito com seus resultados. Antes de falecer, Dani viu os olhos que sempre amou, antes de ser esmagada por um dos escombros. Quando Zack finalmente conseguiu sair com Rachel, eles se deparam com a polícia, e ele teve de se entregar. Talvez isso fosse para salvá-la, como o padre disse, mas ele prometeu que eliminaria. Mas nesse mundo, foi pego pela polícia. Diversas notícias sobre investigações caíram sobre desse prédio misterioso. Rachel estava viva e Zack estava na prisão. Zack não mentia e confessou que eliminou diversas pessoas, mas falou a verdade quando disse que não eliminou os pais de Rachel e nem a sequestrou. Ambos ainda perguntavam sobre o outro, mas a mídia e as unidades competentes não deixavam eles se comunicarem.
A terapia estava sendo inútil para Rachel e com o passar dos dias, ela foi tentando agradar a terapêutica, sendo mais receptiva, mas uma das noites, ela ficou sabendo que Isaac foi condenado à morte na prisão. Ela não havia dormido desde que havia chegado aqui, mas nessa noite de lua cheia, Isaac apareceu em sua janela para cumprir sua promessa. Ele estava ali para eliminá-la, e ela queria muito isso. Foi a promessa que eles fizeram. Isaac a leva para fora, enquanto dizia que era isso que ela realmente queria. Teria que parar de chorar e começar a sorrir.